Tudo bom, gente? Nós vamos continuar estudando os números complexos e nessa aula o que a gente vai ver é as operações, então, envolvendo os números complexos na forma algébrica. Bom, para começar, então, a gente tem adição e subtração. Muito fácil, tá? Quando a gente tiver dois números complexos para somar ou subtrair, o que a gente vai fazer? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Só isso, bem tranquilo. Então eu tenho aqui esse número complexo Z1, 2 mais 3i, e eu tenho esse número complexo Z2, 4 mais 2i. E aí eu vou querer fazer o seguinte, então. Eu vou querer primeiro Z1 mais Z2, vou querer somar esses dois números complexos, beleza? E depois eu vou querer fazer Z1 menos Z2. E eu poderia também fazer Z2 menos Z1. Vamos fazer essas operações então para a gente ver o que acontece aqui. Bom, bem tranquilo, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, a gente vai operar o 2 com o 4, parte real com parte real. Como é que vai ficar aqui então? 2 mais 4, 6, né? Beleza, então aqui eu vou ficar com 6. E aí depois eu vou operar parte imaginária com parte imaginária. Então eu venho aqui 3i mais 2i, certo? Então, o meu número complexo vai ficar como 6 mais 5i. 3i mais 2i, 5i. Então, a soma do meu número complexo Z1 com o meu complexo Z2 vai dar esse número complexo 6 mais 5i. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Tranquilo, né? Beleza. Agora, Z1 menos Z2. A mesma coisa, só que agora eu vou subtrair, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2, aí menos o Z2, né? Então, 2 menos 4. Vai ficar, então, menos 2, né? Beleza. E aí, na parte imaginária, vai ficar, então, 3 menos 2, né? 3i menos 2i. Vai ficar, então, i. Então, menos 2 mais i. Este é o número complexo do Z1 menos o Z2. Tranquilo. E para finalizar, então, aqui a soma e subtração, Z2 menos Z1. Agora eu vou pegar o Z2 menos o Z1. Então vai ser 4 menos 2. Fica 2, né? Beleza. E agora 2i menos 3i. Vai ficar então menos i. Então beleza, soma e subtração sem problema algum, né? Vamos agora para a multiplicação. Então eu tenho dois números complexos de novo, né? Z1, 3 mais 3i. E o Z2 é 4 mais i. E aí eu quero fazer a multiplicação deles. Bom, então a multiplicação deles vai ser Z1 vezes Z2, tá ok? Para fazer a multiplicação é a mesma coisa que nos números reais, tá? A gente vai fazer o seguinte então, 3 mais 3i, que multiplica 4 mais i. Aí a gente faz a distributiva, né? O 3 vai multiplicar os dois que estão aqui, e esse 3i multiplica os dois que estão ali. Como é que vai ficar então? 3 vezes 4, 12. Beleza? 3 vezes i, 3i. Então, mais 3i. Agora, 3i vezes 4, 12i. Então, mais 12i. E aí, 12i. E aí, 3i vezes i vai ficar 3i ao quadrado, né? Então, mais 3i ao quadrado. Tá ok. Então, vai ficar igual a 12, né? 3i mais 12i, 15i. Beleza, então mais 15i. E esse i ao quadrado, ele é menos 1, né? Lembra disso. Então, 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3. E aí, então, o nosso número complexo Z1 vezes Z2 vai ser igual a 12 menos 3, 9, né? 9 mais 15i. Esse é o número complexo da multiplicação desses dois complexos aqui, tá? Então, para multiplicar, a gente faz como nos números reais mesmo, né? Faz a distributiva e aí é só trocar o i ao quadrado por menos 1. Tranquilo, então tá aqui. Sem problema algum também, é bem fácil, né? E na divisão, o que vai acontecer? Na divisão, a gente vai multiplicar sempre o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Não entendi nada, professor. Seguinte, eu coloquei um exemplo aqui que é o seguinte. Eu tenho esse número complexo z, que é igual a 1 mais 3i, e eu quero achar o inverso dele. Eu quero achar quanto que é z na menos 1. Bom, z na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre z. Tá ok?
1 sobre z é o z na menos 1. Beleza, então eu tenho que calcular quanto que é esse 1 na z. Bom, quando eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. Então é 1 dividido pelo número complexo z. Então vamos colocar isso aqui. É 1 sobre 1 mais 3i, né? Beleza. Bom, aqui eu tenho uma divisão. Eu tenho um número dividido por um número complexo. Uma divisão, né, de números complexos. Como é que eu faço para resolver? É só eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Lembra o que é conjugado? A gente viu na nossa primeira aula. Conjugado, eu pego o número complexo e troco o sinal da parte imaginária, né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais 3i. E aí eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, 1 menos 3i em cima e 1 menos 3i embaixo. E aí eu vou fazer essa multiplicação, tá ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui embaixo porque não vai caber do lado. 1 vezes 1 menos 3i vai ficar igual, né? Vai ficar 1 menos 3i, beleza. E aqui embaixo, então, eu tenho esse produto aqui. Mas olha só que bacana esse produto. Ele é um produto notável, né? Eu tenho um produto da diferença de dois termos, né? Lembra o que acontecia lá na matemática básica? Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Ou pode desenvolver aqui também, não tem problema, vai chegar na mesma coisa, né? Mas é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é 1 menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do segundo vai ser 9i ao quadrado, né? Beleza. Só que esse i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar como? Vai ficar 1 menos 3i sobre 1 menos 9. Aí vai ficar menos 9 vezes menos 1. Vai ficar mais 9, né? Então, 1 mais 9, 10, né? Então, tá aqui o nosso número complexo, que é o inverso de z. 1 menos 3i sobre 10, tá? Então, bem tranquilo, tá? Uma divisão de números complexos. Eu posso ter um número complexo em cima, outro embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado do denominador, o conjugado do que está embaixo, tá? Bom, essa nossa aula é bem básica, tá? É bem tranquila, é só isso aqui. Então a gente já vai fazer os exemplos nessa mesma aula, agora na sequência, tá? Então, confira agora os exemplos envolvendo as operações. Vamos lá! Bom, temos que resolver essa expressão complexa aqui. Como é que a gente vai fazer então? Primeira coisa, a gente tem aqui duas divisões, né? A primeira, 1 dividido por 2 mais i, e a segunda é 3 dividido por 1 menos 2i. Então a gente vai ter que resolver essas divisões e aí fazer a soma desses resultados, né? Então, beleza. Como é que vai ser esse primeiro termo aqui? Eu vou ficar com 1 sobre 2 mais i. E aí, para dividir, o que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do cara que está embaixo, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos i, que é o conjugado de 2 mais i, beleza? Então, em cima, 2 menos i, multiplicado por 2 menos i aqui embaixo. Tá ok? E agora, isso aqui está somado com essa divisão aqui, 3 sobre 1 menos 2i. Então, aqui vai ficar 3 sobre 1 menos 2i, que multiplica o conjugado, né, de 1 menos 2i. E conjugado em cima e embaixo, né? Então, vai ficar 1 mais 2i aqui em cima e 1 mais 2i aqui embaixo. Muito bem. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser, então, igual. 1 que multiplica 2 menos i fica 2 menos i, né? Tá ok. 2 menos i. Aqui embaixo eu tenho um produto pela diferença de dois termos, né? 2 mais i que multiplica 2 menos i. É o quadrado do primeiro, então 2 ao quadrado, 4, menos o quadrado do segundo, então menos i ao quadrado, né? Vamos deixar aqui por enquanto, beleza. Mais o que está ali, 3 que multiplica 1 mais 2i, vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2i, 6i, né? 3 mais 6i, muito bem. Embaixo, então, eu tenho, de novo, um produto pela diferença de dois termos. Sempre que eu multiplicar embaixo o número complexo pelo seu conjugado, sempre vai dar esse produto pela diferença. E aí é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 1 ao quadrado vai dar 1 menos o quadrado do segundo,
2i ao quadrado, vai ficar então 4i ao quadrado, né? Tá ok. Ah, professor, eu continuo tendo i aqui embaixo. Continuo tendo i embaixo, porém, esse i ao quadrado ele é menos 1, e aí o i vai sumir. Isso que tem que acontecer. Se não acontecer é porque alguma coisa está errado, né? Então vamos lá, em cima vai ficar 2 menos i, e aqui embaixo vai ficar o seguinte, 4 menos i ao quadrado. Quem é i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então fica 4 menos menos 1, vai ficar 4 mais 1. Então fica 5, beleza? Mais quem? 3 mais 6i. E aqui embaixo eu tenho então 1 menos 4i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar 1 menos menos 4. 1 mais 4, então 5, beleza? Vai ficar 5, né? Tá ok. Agora eu tenho os denominadores aqui iguais, né? Eles valem 5. Então eu vou conservar esses denominadores e vou operar os números complexos ali em cima, né? Então vai ficar como? Vai ficar 5, que é o denominador comum, e aí eu vou ter a soma desses dois números complexos, né? Eu tenho 2 menos i, que é o meu primeiro número complexo, e isso aqui está somando o meu segundo número complexo, que é 3 mais 6i. E aí agora é só eu fazer então a soma desses dois números complexos aqui. Vamos lá então. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 2 mais 3, 5. Menos 1 mais 6, 5. Então mais 5i. Sobre 5. Professor, termina aqui a expressão? Não para aqui, tá? A gente pode melhorar esse cara aqui. Se a gente colocar esse 5 aqui em evidência, o que vai acontecer? 5 que multiplica 1 mais i. Tá ok? Se eu fizer a distributiva, eu volto no que eu tinha antes, né? Então tá ok. Por que eu faço isso? Porque aí eu vou poder dividir esse 5 para esse aqui, né? Eu simplifico a minha expressão. Então, o resultado aqui vai ser 1 mais i. Beleza? Então, o resultado dessa expressão aqui vai ser 1 mais i. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo exemplo, então. Segundo exemplo, então, a gente tem esse produto aqui desses dois números complexos, a mais bi e 3 mais 2i, e a questão diz que esse produto ele é um número real. E aí a questão quer saber qual o valor de 2a mais 3b. Essa questão é muito simples, é bem tranquila, tá? Bom, então a gente tem esse produto aqui, a mais bi, que multiplica 3 mais 2i. Vamos desenvolver, então, vou fazer essa conta aí. A mais bi, que multiplica 3 mais 2i. Assim que a gente desenvolver esse produto, você vai ver como vai ficar fácil resolver essa questão. Então, como é que vai ficar? A vezes 3, 3a, né? Beleza. A vezes 2i vai ficar, então, mais 2ai. Beleza. bi vezes 3, 3bi, né? Então, mais 3bi. Tá ok. E b vezes 2i vai ficar, então, mais 2b i ao quadrado, né? Tá ok, vamos trabalhar isso aqui agora. Então eu vou ficar com 3a. Esse 2b i ao quadrado, o que vai acontecer? I ao quadrado é menos 1, né? Então vai ficar menos 1 que multiplica 2b. Então vai ficar menos 2b. 3a menos 2b. Esse cara aqui já foi, esse cara aqui também já foi. 2ai e 3bi. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho esse i que é comum aos dois termos, então eu tenho que colocar em evidência, né? Vai ficar então mais o quê? Vai ficar 2a mais 3b que multiplica i. Ó, se eu fazer a distributiva, multiplicar o i pelos dois caras que tem aqui, eu volto no que eu tinha antes, né? Então eu faço essa fatoração aqui. Tá ok, então eu fiquei com esse cara aqui, 3a menos 2b mais 2a mais 3b que multiplica i. O que a questão falou? A questão falou que esse cara aqui, ele é um número real. Se esse cara é um número real, o que tem que acontecer com a minha parte imaginária? Ela tem que ser zero, né?
Então, se a minha parte imaginária tem que ser zero, o que tem que acontecer? Esse cara aqui que está multiplicando i, que é 2a mais 3b, tem que ser igual a zero, né? Porque aí eu não vou ter parte imaginária e meu número é real. Mas olha só que legal, o que a questão pediu não foi exatamente 2a mais 3b, foi isso que ela pediu, né? Então tá aqui, 2a mais 3b é igual a zero. Questão bem bobinha, bem tranquila, né? E para finalizar, vamos para o nosso exemplo de número 3, então. Agora sim, uma questão bonita para finalizar a nossa aula com chave de ouro. Olha só. A gente tem então essa equação aqui, x² mais px mais q, né? P e q são números reais. E aí a questão deu uma das raízes dessa equação, que é 1 mais 4i. E ela quer saber qual o valor de q menos p. Então a gente tem que achar os valores de q menos p. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Qual a ideia que a gente vai usar? Se a gente tem uma equação do segundo grau, a gente vai trabalhar com a soma e produto das raízes, né? Tá? Nem pensa em usar equação de Bhaskara aqui, tá? É fórmula de Bhaskara. Eu nem sei se dá certo, tá? Vamos trabalhar com soma e produto que vai ficar bem tranquilo. Na equação do segundo grau, a gente tem essa relação bonita, então, que diz que a soma das raízes é igual a menos o b sobre o a. O b é o coeficiente do x, né? Nesse caso aqui é o nosso p. Então a soma vai ser menos o p sobre o a. O a é 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Então a soma vai ficar menos p. Tá ok. O produto das raízes é o c sobre o a. O c é o termo independente de x. Então nessa nossa equação aqui é o q, né? Q sobre o a, que é 1, vai ficar q. Então a gente tem que a soma das duas raízes é menos p e que o produto delas é o q. Beleza. Uma das raízes a questão já deu, é 1 mais 4i. Então tá aqui, uma das raízes é 1 mais 4i. Se uma das raízes é 1 mais 4i, qual é a outra raiz? Eu tenho que ter duas raízes, né? Equação do segundo grau. A outra raiz é 1 menos 4i. Né? Porque o que acontece? Quando eu estou lá na raiz quadrada e eu tiro da raiz quadrada, esse 4 pode ser mais ou menos 4. Né? Então eu tenho essas duas possibilidades. A questão deu uma das raízes, mas eu tenho que saber que a outra vai ser 1 menos 4i. Lá na nossa primeira aula que a gente viu de onde surgiu o número complexo, a gente viu, né? Quando sai da raiz, eu sempre vou ter mais ou menos. Então a outra raiz é 1 menos 4i. Vamos colocar aqui então as duas raízes aqui. E agora ficou bem fácil da gente resolver essa nossa questão, porque a gente sabe o seguinte: a soma desses dois números complexos tem que dar esse cara aqui. E a multiplicação desses dois números complexos tem que dar esse outro cara aqui. Então é o seguinte, vamos passar aqui para o lado, né? A gente sabe que menos p tem que ser igual à soma desses dois números complexos aqui. Então vamos somar esses números aqui. Parte real com parte real. 1 mais 1, 2, né? Tá aqui. 4i mais menos 4i, 0, né? Então beleza, eu fico só com o 2. Então o meu p vai ser igual a menos 2. Beleza. Falta achar o q. O q vai vir desse produto aqui. Então eu tenho um produto de um número complexo pelo seu conjugado, né? Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então eu vou ficar com o seguinte, o meu q é igual. Eu vou escrever aqui de novo, né? Então a gente tem o seguinte, 1 mais 4i, que multiplica 1 menos 4i. E aí eu vou ficar então com o meu q igual. O quadrado do primeiro é 1, menos o quadrado do segundo. Então menos 16i ao quadrado. Tá ok. I ao quadrado é menos 1. Então eu vou ficar com 1 menos 16, que multiplica menos 1, menos 16. Então 1 menos menos 16. Então eu vou ficar com o meu q igual 1 menos menos 16, 1 mais 16. Então 17, né? Tá ok. E agora quem é o meu q menos p? Vamos colocar aqui em cima então. Q menos p igual 17 menos menos 2. Vai ficar mais 2, né? E aí então a resposta da nossa questão, Q menos P, vai ser igual a 19, tá ok? Questão então muito bonita, envolve equação do segundo grau, envolve a matemática básica.
e envolve as operações aqui com os números complexos. Questão muito bonita, então essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado e acompanhe as próximas aulas. Valeu!